Ou seja, você está num relacionamento abusivo com um namorado que bate em ti, te distrata, faz o que quiser ali, e você está numa situação altamente abusiva, mas é confortável estar nessa relação. Por que confortável? Né? Mas esse medo do quê? Você é preparado tecnicamente, é o medo da incerteza. A incerteza gera medo. E aí, confortável é ficar onde você está. Você conhece todas as variáveis. E é aí que está o problema. Muitas vezes, até essas variáveis, elas são negativas. Ou seja, você está num relacionamento abusivo com um namorado que bate em ti, te distrata, faz o que quiser ali. E você está numa situação altamente abusiva. Mas é confortável estar nessa relação. Por que confortável? Por que a pessoa não sai desse relacionamento? Né? Tem muita gente que deve conhecer aí a pessoa que está num relacionamento abusivo assim, não sai. Porque ela conhece ela tem previsibilidade do que acontece na relação. Ela sair daí é mais imprevisível, e aí o pensamento muitas vezes é o seguinte, todo homem é assim, se eu sair daqui vou encontrar outro que vai acontecer a mesma coisa, pelo menos aqui eu sei o que eu tenho que fazer para não acontecer, eu sei como controlar quando ele está bêbado, quando ele está drogado, então eu sei o que fazer aqui para resolver, e eu levo a minha vida assim, no automático e tal. Então ela não sabe como reagir a esse medo que ela está sentindo. Né? Se questionar, buscar ajuda, ela não consegue sair dessa bolha. Então a gente está falando de uma dificuldade sempre de entender o que está sentindo e como reagir a essa emoção. Cara, massa. E olha só, deixa eu te perguntar, não sei se eu tô viajando muito, mas eu imagino que a faculdade imaginativa ela é uma e a faculdade da emoção ela é outra, né? A emoção, que nem tu falou agora, ela te faz agir, certo? Só que a emoção, tu sente algo físico, né? Tu sente o coração disparar, tu sente um embrulho no estômago e tudo mais. E que nem tu falou, é muito importante a gente saber nomear isso para conseguir identificar e combater, né? Conseguir lidar com isso. E principalmente quando a pessoa está se desenvolvendo, acho que quanto mais cedo tu aprende a reagir à emoção, a entender, a nomear, né? Que nem tu falou, o que tu tá sentindo, melhor. Cara, o que tu acha, assim, que fisicamente as principais consequências físicas assim que a pessoa sente para conseguir, tipo, nomear, né? Por exemplo, meu coração tá disparado, eu tô enjoado, pô, eu sei que isso daqui é um medo. Aí eu já consigo, parar, pensar o que acontece fisicamente quando a pessoa sente essas emoções tanto negativas até positivas, né? Que nem tu falou, tem muito essa questão do tato, do intuito ali para conseguir desencadear algo mais criativo, enfim, cara, explica principalmente, acho que os problemas, né, que é onde o pessoal tem mais curiosidade, o que acontece com o corpo ali para a pessoa conseguir nomear melhor essa... Entender os sintomas, né, de cada emoção é parte do tratamento, inclusive, da DBT. Então, depois tu vai falar mais sobre essa DBT aí, pai. Vamos falar um pouquinho mais. Bora. Mas assim, não existe, né, uma tabela onde te diga assim, você tem o coração acelerou, você está com ansiedade. Porque as pessoas elas reagem fisiologicamente de maneira diferente. Tem um certo padrão, mas cada um sente de um jeito e de uma forma mais intensa. Tem gente que sente o coração mais acelerado, tem gente que sua as mãos, né, ou fica com a visão mais turva. Então, assim, a primeira coisa que o paciente, né, ele precisa entender, e eu sempre envio para o paciente nos primeiros atendimentos, é uma lista das emoções. O nome da emoção, né, qual é a função dela e qual é a definição dessa emoção. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa não sabe definir, né? Ela conhece um pouco das emoções, mas ela não sabe definir assim, frustração, medo, vergonha, nojo. E aí tudo é ansiedade, tudo é medo. Às vezes não é. A maioria das vezes tem uma emoção específica que está ali e ela tem uma função específica que a pessoa precisa entender para saber o que ela está reagindo. A emoção é uma proteção que a gente tem, né? O nosso sistema criou isso de forma evolutiva para nos proteger. Perfeito. Então, a emoção ela reage a alguma coisa que está acontecendo. Fisiologicamente, você tem uma resposta. Então, você falou ali, a pessoa sente o coração acelerado e ela tem suor nas mãos. Então, digamos que seja ansiedade que ela está em alguma situação que está acontecendo. Só que essa própria reação dela fisiológica, mão suada e o coração acelerado, ela alimenta a emoção. Então, ela confirma a hipótese que a emoção levantou.
Então, isso é um ciclo, né? O sintoma, ele potencializa a emoção que potencializa o sintoma. E a pessoa precisa entender aí, utilizar o racional e entender o que está acontecendo. Se essa emoção que é o tá difícil, reagindo. né? Que é aí que é o difícil. Então, assim, quando eu falo assim para o paciente, né, que tem uma desregulação emocional, ó, pô, quando tu tiver com raiva, numa situação com teu namorado ou um familiar, que geralmente você explode, você vai conseguir pausar, você vai conseguir respirar, dar um passo para trás e vai dizer assim, não, o que está acontecendo? Eu vou nomear minha emoção, eu vou conseguir pensar racionalmente, vou reagir, não vou explodir, vou tentar conversar da maneira mais assertiva. Aí a pessoa diz assim, não, isso é impossível, porque na hora que eu estou ali, eu só, pum, explodo, né? Não tenho nada, não penso na hora. Sim. É impulso, só impulso. E realmente, a ponta da emoção lá, da explosão, é impulso. Então, impulso é você não conseguir controlar os teus estímulos, né? Então, você vai, pum, grita, xinga, ofende, pode ter até uma agressão física, né? Mas o trabalho da terapia, e o que a gente trabalha ali na terapia comportamental e dialética, é você conseguir entender essa emoção lá no início. Então, não é quando a raiva está lá explodindo, porque a raiva não explode do nada. Muitas vezes a raiva é uma emoção que as pessoas têm muita dificuldade de identificar no início. Não, estou com muita raiva, mas é só quando está lá na ponta, né? Mas a emoção ela surge bem antes. A raiva ela surge bem antes, porque existe um desconforto que você tem bem antes. Então, alguns minutos antes pode acontecer, horas antes pode acontecer, dias antes pode acontecer. Então, você vai perceber isso como? Analisando fisiologicamente o que acontece no teu corpo. Perfeito. Quais são os pensamentos disfuncionais que você tem quando está com raiva. Então, é o autoconhecimento. Você vai aprender a se conhecer, e aí a gente trabalha isso com algumas técnicas, né, para você se conhecer e perceber mais essa emoção quando ela está no início. E aí, nesse início, tu consegue pausar, tu consegue respirar, tu consegue sair da situação, para não evoluir para uma explosão, que só te traz prejuízo. Top. Né? Não tem como você reagir com uma situação de explosão e ter algum benefício. A raiva não é uma emoção negativa. Ela serve porque você passou por uma situação que algo que você acha importante, foi machucado, né? E aí você está ali reagindo como instinto. Então ela pode ser útil no caso de você ser atacado por alguém fisicamente, vai virar raiva, você vai se proteger. Ok. Mas por uma situação que é a tua imaginação que está alimentando, como por exemplo, você tem ciúmes do teu parceiro, e aí você vem a raiva porque você acha que está conversando com alguém num restaurante ou numa festa, e aí a raiva vem, você vai lá discutir, bater boca com a pessoa. É só tua imaginação, você só viu o teu parceiro perto de outra pessoa conversando, não prova nada. Né? E aí você reagiu, causou um atrito no relacionamento, que vai desgastar o relacionamento, essa situação geralmente vai se repetir, então aí temos aí um relacionamento que é disfuncional e que vai acabar terminando. Aula.